imaginava que quando faz um carro, projeta um carro, primeiro ele é feito na argila, né. E a primeira vez que você me falou isso, eu fiquei imaginando como é que faz um é um protótipo? Um engenheiro, Brunão, como é que O equilibra a vida profissional e pessoal? Essa excelente pergunta. Hoje em dia, as companhias, elas estão muito preocupadas com o balanço entre a vida pessoal e a vida profissional, né. Até tive a oportunidade de assistir o podcast de vocês, onde foi falado sobre o burnout. É a mesma coisa com filhos, tem passeios que a gente tem que fazer só o casal ou só com amigos, não dá para levar os filhos, né. É. Não é porque a gente tem filhos que tem que fazer todos os passeios com eles. É, eu acho que se é possível fazer esse tipo de planejamento é importante, porque todo mundo tem o seu momento, né. E o casal, querendo é uma unidade, né, aquela unidade tem o momento dela só. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou André Coalho, host desse podcast. Estou aqui com a minha esposa, Gabi Zaleski. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, esse é o UnineCast e hoje o episódio número 18. 18. Aham, Muito bom, muito muito bom. bom. Seja bem-vinda também. Obrigada, amor. Qual que é o tema de hoje? Vamos lá, o tema de hoje é engenharia mecânica, desafios e inovações ao longo da carreira. Muito massa. Quem que a gente convidou hoje para estar aqui Nossa, batendo esse papo? vamos lá, vamos apresentar o o meninão. Hum. Bruno Carvalho, pela primeira vez aqui no UnineCast. Ele nasceu em São Paulo, é casado, formado em engenharia pelo Mackenzie e pós-graduação em gestão em engenharia. Atualmente ele atua como engenheiro de aplicação em uma multinacional fabricante de compressores de ar e soluções de ar comprimido. Ele é apaixonado por futebol, basquete, tênis e música. Músicas assim, black music, hã, música eletrônica. Hum. Bora chamar ele? Bora chamar, sempre. Bruno Carvalho, o Brunão. Boa noite, meus amigos. Seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo ótimo, Brunão, ótimo. obrigado por aceitar o convite. Cara, você foi um dos caras que conheceu o conceito do projeto aqui desde o início. Conversei muito Verdade. com o Bruno no comecinho lá, uns, sei lá, meses atrás, antes É, da gente começar a gravar. com E certeza. foi um grande incentivador também, e hoje está aqui dividindo aí as a que experiências. agenda difícil, hein? Difícil para trazer A você. gente a gente se adapta. Obrigada. Obrigada pela paciência, por me aguardarem. Pessoal, hoje foi um dia Imagina, gente. difícil para mim, eu quase que não consegui participar da gravação de hoje, eles fizeram questão de me esperar, eu quero agradecer os 2 o dia de hoje. Obrigada. Eu faço a maior questão de falar com vocês 2 e agradeço a oportunidade, pessoal, vocês, meus amigos, de estarem contribuindo com o canal de vocês. Desejo muito sucesso, muito crescimento com vocês. Conversei Obrigado. com vocês no início do projeto, né, vocês já tinham a ideia inicial e eu pude ajudar a contribuir um pouco com a minha opinião, e só quero que vocês tenham sucesso e espero que o que a gente faça o nosso bate-papo hoje seja muito agradável e contribua para o conteúdo de vocês. É isso Ai, que eu vai desejo. ser, tenho certeza. Obrigado, Brunão. Obrigada. Sempre, Maravilha. cara. Eu não consigo chamar de Bruno, cara, é Brunão sempre, eu não Bora. consigo. E pra mim você, cara, vai ser sempre o Coalho, cara, o queijo É. coalho e é isso aí. Pode mandar brasa Como a vida como ela é, como a gente sempre se chamou, vamos continuar aqui, cara, não vai mudar nada. Bora. É isso Ai, aí. deixa eu fazer uma pergunta então para a gente Faça, começar. claro, Como é comece. que como é que você começou nesse ramo da engenharia, Bruno? Conta pra gente. Como é que tudo Então, começou? eu comecei na engenharia, né, primeiro que eu nem sabia que quando a gente chega naquela fase do ensino médio, eu estava num dilema enorme, assim, que era: "Nossa, o que que eu vou fazer agora, né?". Uhum. E, inclusive, meu primeiro vestibular foi medicina, pra vocês terem uma ideia como eu já estava Olha. super direcionado, né, aquela pessoa decidida. E depois, obviamente não deu certo, e aí eu fui meio que
analisando o que que eu gostava, o que que eu não gostava, e eu percebi que eu gostava de exatas, né, eu tinha uma facilidade. E por eliminação eu acabei escolhendo essa área, né. Então eu acabei fazendo vestibulares, né, e me formei em engenharia mecânica, só que, eh, no começo da nossa carreira, né, a gente acaba sendo um pouco, não sabe muito para onde ir, né, porque eu comecei fazendo engenharia elétrica, depois Uhum. de um ano que eu mudei para engenharia mecânica. Então a nossa carreira, né, a gente acaba descobrindo algumas coisas que a gente gosta no meio do caminho, né, então, depois que eu mudei para mecânica, eu não saí mais dela, e tô até hoje, né. Tive a oportunidade de trabalhar com o nosso amigo André, eh, na isso foi em 2000, a partir de Nossa, faz 2008, tempo, né, né. então foi mais ou menos 4 anos, se eu não estou enganado, me corrija aí, Aham, Coalhão, 4 anos de trabalhando juntos, né, iniciei trabalhando junto com o André como um estagiário de engenharia, e o André aham. estava na área como projetista mecânico, né. E Isso. eu sempre e quando eu iniciei na empresa, né, eu sempre gostei dessa área, inclusive eu fui incentivado a começar a aprender um pouco sobre projetos mecânicos, né, e eu me tornei, trainee, né, comecei na época de estágio trabalhar com esses projetos, ao lado do André, me tornei um trainee e fui efetivado, né, fui efetivado depois de 2 anos, né, então praticamente foram 4 anos trabalhando com como projetista, né, e pude absorver todo o conhecimento do André, que foi praticamente um líder, foi um colega que trabalhou comigo lado a lado, pude absorver todo o conhecimento dele ao meu favor e dar continuidade, né. Que massa. Então, eu fiz uma etapa de estágio em algumas empresas, né, em 2 empresas diferentes, comecei trabalhando numa empresa de projetos de engenharia em geral, eu era doc control, né, aquela pessoa que recebe a documentação de fornecedores e passa para as disciplinas, né, então dentro da empresa tem cada equipe tem engenharia mecânica, elétrica, de instrumentação, civil, né, fazia essa gestão de documentos durante um estágio, e aí tive a oportunidade de trabalhar com o André num fabricante de motores diesel, né. Foi aí que começou a nossa amizade e nosso trabalho junto, né. Nossa, foi E a muito partir massa. Quantos anos foi tem muito. isso já? Eu Ah, foi entrei na 2008. foi 2008, exatamente. Eu entrei lá De em 2007. Hum. Brunão entrou em 2008. Depois eu lembro que 2008 os e é, fiquei até 2013. 2013. Então, Nossa, eu mais de 15 também, anos. eu só que eu saí em 2010, finalzinho de 2010, voltei não, saí no final de 2009, voltei no meados de 2010 e também fiquei até 2013. Ai, que legal. É, porque aí em 2010 eu fui promovido para coordenador da engenharia e fiquei até 2013. É isso aí. Acabou dando até um pouquinho mais, Brunão, a gente meio que junto ali, acaba Foi, dando um pouquinho mais de 4 foi anos. isso aí. Você Então sabe foi, que assim, muito bom trabalhar, nessa área, né, e assim como o André e outros amigos, eu pude absorver o máximo de conhecimento é, possível com o pessoal muito fera que eu consegui essas conexões ao longo da carreira aí. não, ali era um time bacana, porque não era tão grande, então a gente tinha muito acesso, a gente trocava muita experiência profissional e também de amizade, né, a gente fez grandes amizades ali, então tem o Wilson, o Antônio, né, o Magnani. Todos que passaram ali, a gente tinha amizade e a troca de experiência era grande e eu tive grandes mentores ali, né, porque eu Aham. Hum. praticamente em formação, terminando a graduação, iniciando a carreira como na área de engenharia, né, eu puxava tudo que era conhecimento desses mestres aí e aplico até hoje, por onde eu passo, como um diferencial. Eu ia te perguntar, assim, se você lembra da bagagem que você trazia daquela época para os dias atuais, assim. Eu lembro porque a gente aplicava naquela época, né, o pessoal era muito detalhista, né, porque a função em si exigia esse grau de detalhe ao máximo, porque qualquer, linha desapercebida, você poderia, gerar uma produção de uma peça errada e, por Isso. consequência,
dá um problema de interferência, um problema de não montagem, né. Então, durante a fase de detalhamento, o pessoal era bem rigoroso e eu lembro de olhar, assim, quando eu achava que eu estava revisando um desenho que estava tudo certo, eu levava para o pessoal fazer o check, né, que nada mais é do que uma revisão, né. Então uma segunda pessoa vai analisar a sua elaboração, né, Uhum. traduzindo para uma linguagem mais simples, né. Basicamente era isso, né. E sempre tinha um errinho, uma vírgula, um número fora do lugar ou uma linha um pouco mais deslocada, e isso já era o suficiente para uma reprovação de desenho, né. Então isso gerou um certo olhar, e ao longo de todo o tempo trabalhando dessa forma, isso gera, no profissional, uma forma de trabalhar que você leva isso, você Pra carrega para vida. onde você vai, entendeu. Então essa bagagem está presente até hoje, esse nível de detalhe, a aplicação do 5S no local de trabalho. É importante ser detalhista, desde que não atrapalhe a objetividade, isso eu aprendi também ao longo do caminho. Que ma Eu gostaria de hum, fazer 2 comentários aqui para não deixar passar hum. sobre essa todo o Não comentário deixe. que o Bruno fez. Pingou, você já corta, Vou manda ter que bala. cortar, cara. 2 coisas massa. Você teve o pri na minha visão, né, você teve o privilégio de, mesmo tendo feito engenharia primeiro, ele teve experiência como projetista. Isso é um privilégio no meio de engenheiros. Por quê? Engenheiros que não trabalharam como projetistas, não têm o nível de um nível profundo de execução que um projetista tem. Às vezes só o projetista tem, Pelo olhar? pela experiência de ter projetado e desenvolvido componentes e sistemas. O engenheiro, ele tem uma visão um pouco mais ampla e normalmente ele que passa o trabalho para um projetista. Então quando normalmente, por exemplo, o que acontece assim, normalmente os engenheiros que já começam estudando engenharia, não vão fazer projetos. Eles vão estar no time de projetos, eles vão, orientar em certas situações os projetistas, mas quem desenvolve ali utilizando o software, um CAD, um CAD software, é o projetista, não é o engenheiro normalmente. Então, o Bruno, o Brunão, ele conseguiu, ele voltou, ele conseguiu, eu não sei nem explicar isso, mas é uma coisa muito incrível na minha visão, tá. Ele é mais completo do que a maioria dos engenheiros no mercado. Legal isso. Porque ou quem começou como projetista e se tornou engenheiro também é um cara muito completo. É do entre os Diferencial. projetistas entre projetistas ele é muito completo, porque ele tem a característica do projetista, mas mais a do engenheiro. Agora, o Brunão fez algo que é muito mais raro, alguém chegar como engenheiro, se formar engenheiro, trabalhar 4 anos como projetista e depois passar para trabalhar como engenheiro de aplicação. Então, o conhecimento que ele traz, a bagagem que ele traz de projetista, engenheiro nenhum vai ter aí que nunca fez isso. Não tem como. Então, Brunão é um cara diferenciado aí desde o início e essa atitude dele de é como se fosse uma transição de carreira praticamente. Ele nem estava começando direito na engenharia, ele já foi para como engenheiro, já foi para projetista. E ainda num ambiente onde o aprendizado ali, como era uma equipe pequena, você consegue aprender muito mais, absorver muito mais, né. E uma equipe pequena, bem capacitada. Então o Brunão realmente, cara, você foi abençoado, Eu você é abençoado. só a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida traz, né. Então, naquela época, eu poderia, na mesma companhia, ter seguido um outro caminho, por exemplo, para uma assistência técnica, né. Isso. Mas eu optei por esse caminho, né, e eu comecei a gostar, porque eu ficava observando o resto do time trabalhar, e eu adorava a modelagem, né, mas a modelagem é apenas uma ferramenta, né, então por trás de uma modelagem 3D, existe ali um detalhismo que o engenheiro entra, né, na profundidade, para poder usar sua criatividade, para dar soluções que
aplicar uma solução que às vezes ele precisa sair um pouco, desconectar, voltar com uma ideia diferente, né. E essa equipe pequena, eu gostava da forma de trabalhar e eu me interessei por esse trabalho. Então eu segui, né, com a ajuda dos colegas de time, todo mundo só me passava, dicas, né, de como melhorar, e tive a oportunidade de praticamente de 2009 a 2013 trabalhar com essa atividade. Então foi um período excelente, assim, eu só tenho a agradecer ao André e a todos os colegas que eu tive a oportunidade de trabalhar como projetista. Quem que é o André, Bruno? Ah, sou eu. Ah, você vai É o coalhão. Coalhão. coalhada. Não, é coalho. Eles chamam de coalho? Coalho, é. É, Ah. é isso Cara, a aí. segunda observação que eu queria fazer é Manda bala. um paralelo com a realidade aqui. Isso é muito interessante. Hum. Aqui, Brunão, eu não sei se talvez você já saiba, a faculdade de engenharia, por exemplo, você vai fazer engenharia, mas você vai primeiro, na verdade, fazer 2 anos básicos, que você não escolhe Certo. ainda a engenharia que você quer. Não sabia disso. Aqui no Brasil é um pouco menos esse período de matérias similares, né, então, Uhum, eu acredito que hoje as escolas estão todas com um ano de matérias comuns, uhum. né, e independente de qual você escolha, porque tem escolas que segue esse modelo, né, onde você começa com uma engenharia básica e depois de um certo tempo você escolhe o seu caminho. Só que tem escolas que você já se matricula numa definida, né. Isso. Mas mesmo você entrando uma elétrica, mecânica ou civil, durante um período, um ano aqui no Brasil, eu acho que até mais, né, as matérias são iguais, mas, nesse modelo aí de 2 anos eu acho que aqui ainda não se aplica. Então, Ah. você comentou que aí, são 2 anos para todos iguais, exatamente as mesmas matérias, depois que ele vai seguir o caminho, é isso? É, você nem escolhe, você não se matricula na engenharia mecânica, por exemplo, vai lá, faz 2 anos e depois decide. Não, você se matricula na engenharia, Sim? ponto. Depois você vai ver. Eu lembro que quando eu fiz, você já se matriculava na engenharia que você queria, que você nem sabia exatamente, né. Eu sabia, porque eu fiz depois de bem mais velho, né. Mas você com 20 anos, Ah, 19, legal isso. 21, Pelo menos você tem uma base, né. você não tem condição de escolher, cara. Eu acho isso um pouco Eu eu precipitado. eu passei por isso na raça, sabe, o pessoal, porque é o seguinte, eu comecei e eu queria cursar engenharia elétrica, Uhum. e depois de um ano de cursando, eu desenvolvi a paixão pela mecânica, e Aham. aí mudei de caminho, entendeu. E bom que E daí aí aproveitou essa base então, né. com certeza, aproveitei. Só que eu tive que mudar de faculdade, né, eu comecei estudando na Mauá, e fui para o Mackenzie, mas quando eu fui para o Mackenzie eu já entrei como mecânica, né. Entendi. Ô Bruno, eu queria voltar um pouquinho no que você estava falando das habilidades de projetista. Você consegue separar o Bruno trabalhando com a análise do Bruno em casa, por exemplo? Ou você é igual o André aqui que Usa as ferramentas do projeto e da engenharia para aham. a vida pessoal. Eu sou um pouco diferente, porque em casa eu sou totalmente oposto, aliás, eu preciso aplicar essa organização em casa, porque em casa eu Ai, sou bem desorganizado. tem um lado bom, porque o André Acho que o dá André uma tem um olho desconectada, né. clínico. O André tem olho clínico, às vezes eu estou fazendo algum material, algum design, alguma coisa que eu preciso para outro business, né, para outro trabalho, Sim, e eu quero mostrar para ele, eu penso assim, o que você falou eu lembro que acontece comigo. Eu termino alguma coisa, eu falo: "Nossa, ficou tão legal, né, ficou tão legal, eu vou mostrar". Aí eu chamo: "Amor, dá uma olhada aqui, não sei". "Olha, eu acho que essa letra tem que ser um pouco maior, troca essa cor, troca essa", aí depois da análise dele, ou seja, é outro desenho, Ah, sim, cara, sim. eu eu tenho que mudar tudo. Brunão, eu trabalho com projetos desde 98 como projetista. Aham. Então, cara, acostumado a olhar um desenho gigantesco de A0, maior que A0, e checar inteirinho, quando às vezes era um desenho de conjunto motor, o motor completo também.
ou Eu meu, não tem sei, amor, eu como, sei. aí eu bato o olho, assim, eu já Acha Aham. acho erro de erro. texto, erro de grafia, erro de tudo, cara. Eu Eu fico já meio erro. braba, assim, no Aí começo, eu mas eu entendo que é necessário. aí eu não consigo ai caramba, parece que meu olho vai para o erro, assim, ó. Eu olho assim, caramba, tem uma falha ali. Então eu preciso aplicar um pouquinho na vida pessoal isso, porque eu acabei deixando de lado o detalhismo para o trabalho e chego em casa, acabo desconectando geral, assim, mas tem coisa que falta sim, Ah, falta esse detalhismo em casa. quando é usado pra ajudar, tá bom, né, É, cara. Quando vai atrapalhar, deixa quieto também, faz igual você faz, deixa de lado ali. é verdade. Eu tive alguns feedbacks, no na onde eu estou trabalhando hoje, né, Aham. porque essa bagagem de detalhismo do projetista, como eu comentei com vocês, eu acabei carregando para outras funções, né. Só que tem funções que às vezes o detalhismo, ele acaba, Uhum. chocando com a objetividade, porque Uhum. tem certas ocasiões onde é mais importante você entregar algo mais rápido para que o outro lado receba essa resposta, do que você entregar algo um pouco mais demorado e 100% com esse nível de detalhe, entendeu. Então eu todos os dias eu lido com isso, porque eu acabo segurando um pouco mais as coisas, porque eu faço uma checagem, depois a dupla checagem, 3 checagens, e aí eu perco o time da entrega, entendeu. Então eu já tive alguns feedbacks, tipo: "Nossa, solta mais rápido isso, não precisa ser tão perfeito". E Melhor aí feito eu do que perfeito. então, porque às vezes a gente perde o time, principalmente na área comercial, às vezes o quem está do outro lado precisa receber algo muito rápido, porque se você não envia rápido, o concorrente vai chegar mais rápido, e aí Isso. pode estar o mais perfeito possível, mas você já chegou em segundo lugar. Então aí você tem que ter esse feeling, esse time, e eu tento trabalhar isso, tenho Faz dificuldade, sentido, Foi faz muito mas sentido. foi muito bem observado. Muito bem mas observado, eu Brunão. preciso melhorar nisso e estou tentando. Porque onde for aplicada e necessária a característica dele que ele aprendeu quando projetista, ele vai sair na frente. Mas se ele usar fora do momento, ele vai ficar para trás. Mas você é um cara muito detalhista, É, eu sou é, perfeccionista, muito. Às vezes eu falo pra ele: "Mas tá bom, pelo amor de Deus", sabe, assim, às vezes uma coisa mais simples. "Não, mas a gente pode melhorar". Eu sei, mas isso tá bom já, sabe. é verdade, é verdade, é Eu verdade. Tem hora eu que eu exagero. Vamos voltar ali no papo da faculdade, que eu tenho mais uma sim, claro. pergunta que a gente fez uma lista aqui pra gente não É. faltar. A gente vai levar um Manda bala. bate-papo, a gente estava combinando aqui, vai ser um bate-papo, mas a gente tem Nossa, umas mas eu tenho umas perguntas que eu não posso não, esquecer de lógico que falar. não, claro que não. Por exemplo, desafios na época da faculdade, assim, sabe, aqueles Certo. que pesa mesmo durante os longos 5 anos? Que vai, 5 anos a Foram 5, engenharia? né. É, né? 5 anos, só que eu fiz em 6. Quais foram os mais significativos desafios? Olha, sem sombra de dúvida, na época do estágio, quando eu fazia estágio, a a a a lei do no a legislação era um pouco diferente do que é hoje, porque naquela época não existia, assim, um número de horas reduzido e horas fixas na semana para você estagiar. Então, eu entrava no horário de trabalho, assim como qualquer colaborador, das 7 da manhã até às 5 da tarde, full time, né. Hoje em dia é diferente, o estágio ele tem uma carga reduzida de horas, e tem mais flexibilidade, acho que até menos número de dias na semana, onde você tem uma flexibilidade de certos períodos você pode se ausentar, né. Então, para mim o desafio era esse, porque por um certo lado eu estava tentando mostrar o meu valor dentro da empresa, dando o meu máximo possível, sem prejudicar o estudo, né. Então, algumas vezes eu tentava jogar isso na balança, então algumas vezes eu me prejudicava em alguns resultados da faculdade, porque eu queria dar um gás mais na empresa para tentar entregar certa atividade, né. Então foi o tempo todo lidando com isso, né, porque é muito difícil você sair de uma carga de trabalho no dia, pesada, e você no mesmo dia já correr para chegar a tempo de fazer uma prova às 7h30 da noite, Nossa. né. Então
e não é só um desafio meu, né, mesmo hoje em dia que tem uma carga reduzida, a responsabilidade do estagiário é muito alta, porque ele está sempre querendo mostrar, as entregas para ser efetivado, né, então É. tinha esse desafio, era lidar com a vida acadêmica versus a vida, corporativa, né. E o cansaço mental, né, quando você trabalha com exatas e depois estuda, eh, é para voltar a ter foco, né, porque imagina a tua mente tá cansada, né. Eu acho que quando Sim, a claro, gente quando é mais novo é um pouquinho mais fácil, né, não na idade de hoje. Na época dos hoje 20 tá seria tudo mais certo. difícil. Mas, o estudante ele tem que jogar numa balança, assim, trabalho, resultados da faculdade e o estudo, né, onde às vezes ele tem que deixar de: "Ah, hoje eu não vou na aula porque eu vou ficar em casa estudando para uma prova", ou "Hoje eu vou trabalhar mais, mas também no dia seguinte eu compenso, entro mais tarde, nesse período eu dou uma estudada", né, então, eu acho que esse desafio é para qualquer área hoje em dia, viu. Mas, Não por só exemplo, exatas, mas o teu estágio, ajudou o teu trabalho e o teu trabalho chegou a ajudar na época da faculdade ou tinha um gap, assim? ajudou sim, porque o meu trabalho de conclusão era um trabalho que tinha tudo a ver com o que eu fazia, Ah, que no legal. estágio, entendeu. Então foi uma forma de aproveitar o conhecimento do pessoal que trabalhou comigo para ajudar a fazer o meu Fazer o trabalho. trabalho. O Uhum. trabalho é isso Espera um aí, pouquinho. é isso aí. Brunão, tem uma pergunta, Diga, cara. Como que foi o mande. processo? Eu não me lembro muito bem. Como foi o processo? Por exemplo, você se formou e você foi efetivado na empresa? Eu não me lembro muito bem como é que foi, porque, assim, tem pessoas que às vezes, depois que se formam, que vão começar, por exemplo, já terminaram o estágio e vão começar a procurar um emprego mesmo, né. Como Sim, foi no teu caso? no meu caso, naquela época não tinha um número de anos, porque hoje em dia é diferente, né, acho que se eu não me engano tem um período máximo onde você pode estagiar numa empresa, se eu não me engano são 2 anos. Ah, Naquela época não tinha isso, então, eu cheguei a trabalhar numa empresa por 3 anos, depois por mais por mais 2 anos, né, até eu ser efetivado. Então eu estava numa época de estágio, né, onde eu me graduei, né, terminei a faculdade, e aí a gente teve uma conversa com a empresa, onde a empresa ela podia simplesmente, me efetivar ou não, né. Foi uma escolha da empresa que, se eu não me engano, eu tinha sido um dos primeiros a serem efetivados, e aí que eu saí do estagiário de engenharia para um trainee, né. Então eu fui Hum. efetivado como um projetista trainee, engenheiro projetista trainee. E aí eu fui efetivado dessa forma, entendeu. A empresa podia simplesmente não me efetivar, e aí eu ia para o mercado, entendeu, procurar, obviamente nessa área que eu estava adorando. E aí você seguiu sempre nessa área com esse objetivo ou você teve algumas mudanças no meio do caminho? Teve mudanças, porque a gente, no começo de carreira, se deslumbra tanto, principalmente quando a gente acha alguma coisa que a gente gosta, né, e uhum. eu adorava exercer essa atividade. E eu achava que eu ia ser projetista o resto da vida. Eu achava: "Nossa, eu quero ser projetista mecânico o resto da minha vida e tal". E a vida ela te leva para caminhos onde a gente acaba não sabendo para onde vai às vezes, né. E por uma questão corporativa, né, eu fui desligado da empresa, e eu achava que "Nossa, vou continuar sendo projetista", e na verdade eu saí de projetista, eu fui para engenharia de produto, que é totalmente diferente. Hum. E depois que eu entrei em engenharia de produto na empresa que eu estou até hoje, né, eu já mudei de função de novo, né, e a partir desse momento eu tive pouquíssimo contato com modelagem. Então a gente no meio do caminho, né, a gente tem que ter essa flexibilidade e saber aceitar seguir por outras rotas que, tipo, não vão a gente já vai precisar de uma adaptação, né, mas não dá para seguir sempre
com aquele leque fechado, entendeu. Então eu meio que tive que, optar por outro caminho, e não tem nada de errado, pelo contrário, a gente tem que ser flexível, porque se a gente ficar focado numa coisa só hoje em dia, né, a gente acaba deixando passar outras oportunidades. É verdade. Mais uma dica Então, muito importante. esse foi um desafio da minha carreira, né, porque, como eu falei, eu achava que eu ia ser projetista o resto da vida. É, porque a profissão de projetos, de projetista, acontece muito, da pessoa começar como projetista e vai até o finalzinho da só como projetista. Claro, às vezes ele vai subindo, né, de nível em projetista em projetos, mas acontece muito, é normal isso. Vê o pessoal já de cabelo branco, já ainda projetista, e tal. E nessa época, assim, né, dos projetos, teve algum projeto, alguma coisa que te marcou, que você possa compartilhar? Porque o André tem cada história. Ah, teve várias experiências legais, né, e as partes que eu mais gostava, né, como projetista, é que a gente elaborava alguma coisa a partir de um software, né, esse software gerava uma solução em 3D, né, em 3 dimensões. Dessa solução a gente detalhava isso, que era pegar, transformar o 3D num desenho com dimensões a ponto de com detalhes para que ele seja para que seja possível de ser fabricado. E esse desenho com detalhes, né, a gente, comprava essa solução, então o que me brilhava, assim, os olhos, né, é quando chegava a peça que a gente modelou lá atrás, Pronto. chegava a peça física, Nossa, produzida, e a gente ia pegar essa peça e aplicar na solução. No caso deve ser de muito no caso, essa experiência foi muito legal, porque era um fornecimento de grupos geradores para plataformas, né, e precisava fazer um projeto de uma tubulação onde eu não tinha experiência de trabalhar com tubulação, e fui pegando as ideias do pessoal e saiu, né, saiu finalmente o desenho 2D, a peça foi comprada, chegou, ela foi montada, deu certo, então aquilo que dá satisfação, entendeu, nessa área, entendeu. É quando você vê a solução que você teve a criatividade se transformar numa peça física. eu imagino. O Eu lembro do André, quando o André me conta, assim, a experiência no setor automobilístico, eu não imaginava que quando faz um carro, projeta um carro, primeiro ele é feito na argila, né. E a primeira vez que você me falou isso, eu fiquei imaginando como é que faz um é um protótipo? Isso na verdade é uma essa parte da argila é a design externo do carro. Hum. Todo o design externo do carro o design externo do carro todo é feito na argila. E tem casos onde até certas partes internas também, Nossa, eu fiquei mas normalmente é para a parte externa, para o design externo. Inclusive, é feito em argila em várias escalas. É muito massa isso isso. que deve ser bacana, né. Até hoje é assim. Daí, quando é definido um design externo, aí que isso vai para o software. E do software, só com aquela casca externa, porque é usado um tipo de uma ferramenta de mapeamento 3D. Ah, pra ler ela, pra Então formar uma você imagem? com a peça física ali numa mesa, você faz a leitura todinha dela, e aí esse leitor vai jogar aquelas superfícies para um software 3D. Mas aí, por exemplo, tá lá na argila, a argila tá seca ou tá molhada pra poder lapidar ainda e fazer o design? Tipo: "Ah, não, aqui não ficou bom, olha desse lado, vamos melhorar". Não, É assim? ela tá toda molhada e suficientemente para você começar a dar o shape, né, da forma nela. Remover material. Ai, que Remover incrível. material, E vai quando você remover. fala em escala, é literalmente tamanhos diferentes, É, né? vários tamanhos. É Já muito. pensou? Novidade, hein. É. É muito. Eu vi isso na Ford, quando eu trabalhei na Ford lá. Nossa. Outra experiência que eu tive, assim, com a engenharia porque você sabe, né, Bruno, o meu contato com a engenharia mecânica veio através do André, né, que eu não tenho conhecimento nenhum.
E agora que, assim, eu tô sim, conhecendo que ele me conta muito da experiência dele e tal. E eu a primeira vez que eu entrei numa fábrica, né, é uma Uhum. fábrica, né, Uma montadora. foi numa montadora da Daimler aqui, que legal. e nossa, eu fiquei encantada, porque um amigo nosso que é gerente de qualidade, ele nos convidou para conhecer a planta deles, e o André: "Ah, tá bom, legal". Nossa, eu estava pulando por dentro, falei: "Meu Deus, tudo que o André conta eu vou poder ver, né, diferente do que você vê num vídeo, alguma coisa". Nossa, muito diferente. E foi uma experiência incrível, porque a gente estava naquela época fazendo controle de qualidade, lembra Uhum. de uma peça de freio, e assim, para uma leiga como eu, né, imagina, eu pegava aquela peça, pensei que era o Nicola, uma peça, um freio, e aí a gente olhando dentro da montadora, aí que eles me levaram lá no comecinho da linha de montagem. Então assim, eles vieram me explicando de uma forma simples para que eu pudesse entender, né, chegando o chassi, Sim, aí as pessoas trabalhando, aí a linha de montagem, aí vem isso, vem aquilo e tal, até que eu cheguei no último ponto lá, a planta é gigante, né, até que eu cheguei no último ponto e vi sim. eles ligando o caminhão e saindo, eu falei: "Gente, parece Você viu uma coisa de você viu o processo completo, brinquedo". né. A gente viu Não, e e a teve gente mais uma parte depois dessa. teve. Quando a gente estava, assim, lá fora conversando, ele mostrando: "Ah, ali é o setor de teste tal, teste de freio, teste disso", e ali o de Leak de vazamento. vazamento de água. Aham. Daí eu falei: "Nossa, que bacana, né, ali dentro é um simulador, então a água vem com força e tal". Aí o caminhoneiro, né, o motorista buzinou e falou: "Ó, eu vou fazer o teste, vocês querem entrar?" Eu falei: "Ai, gente, que massa". Não, que legal que ele abriu deu essa oportunidade pra vocês verem, né, isso que Foi foi muito legal. legal. Cara, era a fábrica é a fábrica da A Daimler, a ela Mercedes, né. fabrica que na época era Mercedes junto, né, hoje eles Uhum. já separaram, e tem algumas marcas lá. É incrível, cara. Era muito massa e é bem legal, porque bem acessível, né, você podia era muito tranquilo de você assistir ali, o Ai, pessoal pra permitiu. mim Ah, foi incrível a experiência, assim, porque o André vinha contando as histórias, "Ah, funciona assim, o design, essa coisa, né, da projeção do projeto da argila", e depois ele me contou também da experiência da fabricação da linha de montagem, né, dos robôs trabalhando, então assim, tudo eu ouvia, a gente via alguns projetos, né, eu cheguei a ver alguns projetos, porque na época do nosso processo a gente sim. acrescentou, anexou isso no processo, então eu vi alguns projetos, assim, só umas fotos, né, e para mim aquilo já foi novidade, então, para uma leiga ter essa experiência foi muito legal. Eu Nossa. tive a primeira Ah, experiência há 25 anos atrás, quando eu trabalhei na Volkswagen em Resende, no Rio, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Foi lá a primeira vez que eu vi aquilo que você viu aqui. Ah, muito massa. Foi lá, a muito massa. experiência de chão de fábrica é incrível, né. Eu acho que até complementando a pergunta da Gabi, né, sobre a de sobre a transição da carreira, né, depois que eu saí de projetista, né, eu fui para uma empresa que hoje trabalho até hoje, que é fabricante de compressores de ar e soluções em ar comprimido. E eu tive a oportunidade nessa transição onde eu fui trabalhar na linha de produção. Então eu fiquei quase 4 anos dando suporte para a produção e no teste dos equipamentos, né. Então essa experiência de quem tem essa experiência de chão de fábrica também é muito rica, né, muito importante também, né, para abrir vários leques para outras oportunidades. E aí Eu eu acho fiquei que 4 anos trabalhando em Curitiba e saí de engenharia de produto e hoje estou na engenharia de aplicação, que é um pouco diferente. depois você vai explicar pra gente um pouquinho por que que é diferente. Claro, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui minhas perguntas. Como que você vê a evolução da engenharia mecânica ao longo dos anos, em termos de tecnologia, de inovações e aplicações práticas? Eu acho que a engenharia, eh, ela tem sempre que todo mundo tem que estar sempre atualizado no que vem acontecendo, né, principalmente na área de materiais, né. Hoje em dia,
Existem materiais que antigamente não existia, né, e isso te permite você produzir ou ter soluções de usando materiais diferentes, e isso ajuda, a ter resultados diferentes que até antigamente não existia, né. Hoje tem muitos materiais que são mais resistentes, mais leves e às vezes até mais baratos do que o material comum que era usado há anos atra em alguns anos atrás, né. Não preciso não vou entrar no detalhe, porque eu não sei te dizer, assim, exatamente um exemplo típico, mas eu sei que tem vários casos eh, onde você consegue ter resultados com materiais diferentes, né. Uhum, Além disso, tem todo esse lance da indústria, né, cada vez mais a indústria, com a internet das coisas, né, todos os todas as fábricas, todos os clientes, todo mundo quer estar conectado, né. E a engenharia não pode ser diferente, ela tem que pensar em soluções cada vez mais high-tech, para poder, atender todo esse mercado que hoje em dia tudo quer estar conectado, né. Eu tenho exemplos de casos onde tem clientes que querem saber, por exemplo, o status de um equipamento, como que ele está em tempo real na tela de um celular, né. Então todo mundo que tem uma planta hoje em dia, quer ter o domínio do status dos equipamentos numa tela central, seja ela numa sala ou seja ela num celular, né. E para que isso aconteça, né, e precisa ter uma automação de tudo isso, né. Então, eh, a engenharia tem que evoluir a ponto de se conectar com tudo. E esse é um dos grandes desafios aí dos fabricantes, promover essas soluções que sejam cada vez mais conectadas. meu, isso é muito importante. Acho que é um exemplo, né. Sim, sim, excelente exemplo. Isso é muito importante porque, existem conceitos na engenharia que não vão mudar quase que nunca, né, e existe essa outra parte que ela tem que estar adaptada à realidade, o que está acontecendo no momento. Isso é muito importante. E quando a gente fala em futuro, assim, as tendências que vão mudar esse futuro, que é o qual a opinião de vocês? Vai lá, Brunão. Eu acho que o profissional tem que estar hoje em dia cada vez mais flexível a ponto de aprender coisas novas, né. Por exemplo, eu tenho um caso onde quando eu estava trabalhando na linha de produção, eu era responsável por dar suporte ao teste de equipamentos, né. E a minha formação ela é mecânica. Só que eu s fácil, assim, chutando fácil um número, 80% dos problemas que davam num teste de equipamento de um compressor de ar, na cabine de testes, eram problemas relacionados à elétrica e automação. Uhum. E não era a minha formação. Então, imagine se um profissional hoje fica assim: "Ah, eu me formei nisso aqui, então eu só vou trabalhar com isso, porque, como diz aquele ditado, né, se colocar açúcar na água, o passarinho não bebe". Não pode ser assim, porque se eu tivesse com esse pensamento, eu já praticamente, estaria, eh, sei lá, não conseguiria dar continuidade na minha atividade, né. Então, eu busquei, ter um conhecimento um pouco maior de elétrica, eu fiz um curso de comandos elétricos, fui aprendendo com contatos, né, então conexão é tudo, né, então aquelas pessoas que entendiam do assunto, eu chegava, já pedia conselho, pedia dica, e sempre que eu podia eu tentava me atualizar, né, então o futuro é cada vez mais um engenheiro, por mais que ele tenha a sua formação acadêmica, eu sou engenheiro mecânico, né, ele tem que abrir um pouquinho o leque dele de aprendizado, porque hoje os equipamentos não são 100% mecânicos, pelo contrário, as coisas Ex estão cada vez mais partindo para um lado elétrico, para um lado, de Eletrônico. automação, Uhum. né, para um lado eletrônico, e não tem como você ficar só nesse quadrado, né, simplificando um pouco a forma desse raciocínio que eu estou tentando desenvolver aqui, mas a gente não pode: "Ah, eu sou elétrico, só mexo com elétrica". Não, senão você vai Não dá ficar mais para ser cada um no seu quadrado, né. não, você até a gente tem casos onde às vezes a gente tem que até saber um pouco de civil, porque Olha. o equipamento ele vai ser montado sobre uma base, né, uma base civil onde o cliente precisa e até faz perguntas para nós: "Ah, como é que vai ser a base desse equipamento, né, em relação à fixação no piso". Então,
o conhecimento ele tem que passear um pouquinho por cada área, entendeu. Então acho que Ou o futuro é seja, esse, o você tem que ser meio multi-aprendizado. multi habilidades, né. Tem. Multitarefa, É. multiconhecimento. Eu penso também parecido com o Bruno, acho que a flexibilidade e a vontade de aprender, independente se é baseado na tua formação ou não, é o que vai fazer a diferença para esse profissional. Na verdade, É, para eu todos, ia né, dizer, isso para daí todos. é o ser humano, né, o ser humano tem que estar ele tem que estar completo, né. Só que Sim, aí com tá, certeza. então agora eu vou pra puxar pra minha próxima pergunta, vou pegar esse gancho. A gente tá falando de profissão, de trabalho, de desafios e tudo mais. E como é que concilia isso com vida pessoal, né? Porque a gente já falou um pouquinho aqui, vocês acabam levando porque são habilidades natas, né. Você tá ali, você tá maior parte do tempo que a gente tá acordado, é trabalhando. Sim, E como é o que usa essa Como é que equilibra? Como é como que é que equilibra a vida pessoal e profissional? Um engenheiro, Brunão, como é que o equilibra a vida profissional e pessoal? essa excelente pergunta. Hoje em dia, as companhias, elas estão muito preocupadas com o balanço entre a vida pessoal e a vida profissional, né. Até tive a oportunidade de assistir o podcast de vocês, onde foi falado sobre o burnout, né. Isso. Então, muitas companhias hoje estão preocupadas com essa carga, né, onde ela dá, conselhos, ela dá, eh, orientações sobre como se desconectar um pouco depois que você sai do ambiente do trabalho ou das horas trabalhadas, né. E com a pandemia, né, isso foi um problema, né, porque eu tenho exemplos de muitas pessoas que falam que durante esse período de pandemia, as pessoas começaram a trabalhar mais em home office do que quando era um período presencial, né. E aí você trabalha mais em home office, eh, 10 horas, 12 horas, até mais. E você não sai do ambiente, né, fica muito prejudicial isso, né. Eu tento sempre desconectar, apesar de que a carga horária exige bastante, quando você está fora, né, é até recomendável que você mude de ambiente, né. Hoje eu Uhum. trabalho num regime híbrido, né, um pouco presencial, um pouco home office, né. Então, principalmente quando você está no home office, o que te ajuda a desconectar é mudar de ambiente. Porque tem pessoas, por exemplo, que não têm oportunidade de ter no seu ambiente de casa um escritório específico, né, tem pessoas que trabalham em mesa de sala, tem pessoas que trabalham numa adaptação no quarto ou na sala, né, e aí quando você desconecta, parece que você ficou tanto tempo trabalhando que você a hora quando termina a sua carga horária, você tá você precisa sair trabalhando daquele ainda. ambiente. Pois é, Verdade. você desconectou, mas você ainda continua pensando naquele assunto pesado, naquela coisa, né. É é bem difícil, tá. Eu acho que eu acabei voltado num período de férias onde eu tive que desconectar. Ó, É, esse é o próximo assunto. Quero fazer uma pergunta sobre isso, Brunão. mande. Como como ou que tipo de férias um engenheiro tira? Como é que se desconecta, né. Que o engenheiro Pois faz é. em férias? Eu eu vou falar do meu caso É isso pessoal, né, aí. ah, todo trabalho exige uma carga mental muito alta, né, e na engenharia a responsabilidade da sua atividade é muito alta, porque você envolve outros setores, outros fatores, né. Então, eu tento, quando eu estou nas minhas férias, né, tentar um contato mais com a natureza, eu gosto de viajar para lugares onde eu vou ter um relaxamento, onde eu vou descansar, né, onde eu não vou pensar em nada de trabalho de jeito nenhum, né. Então, eu gosto de ir para lugares com contato com a natureza, justamente para desconectar, relaxar um pouco, tirar essa carga pesada, essa carga mental um pouco, né. Gosto de ir pra Quantos praia, dias gosto de ir pra desculpa, pode desculpa, Gabi. pode falar, Bruno. Não, resumindo é isso, eu gosto de lugares que vão me trazer tranquilidade, para que eu consiga recuperar essa bateria.
Porque olha, Mas, por e eu exemplo, gosto de pensar em ciclos também, né, como eu estava conversando com o André como outro assim? dia, né, se por exemplo, eu penso assim: "Ah, agora que eu voltei a trabalhar, eu vou pensar num ciclo de trabalho onde eu vou trabalhar para planejar minhas próximas férias". Então eu estou pensando assim, para Ah, dar uma suavizada um pouco, né. Bom, É nesse legal isso. boa período, o ideia. que que eu vou fazer no meu trabalho para que eu consiga tirar as férias de uns 20 dias no próximo ano, para poder ir para um certo lugar, né. Então, isso acabou me ajudando, assim, porque quando a gente volta de férias, né, dá até uma tristeza, né. Acabou ajudando no modo de pensar, entendeu. Tipo assim: "Bom, próximo ciclo vai reiniciar, eu vou trabalhar para poder tirar minhas férias de novo". Então, é E, por assim que eu exemplo, penso. quantos dias precisa para iniciar realmente um relaxamento? Porque no primeiro dia a gente não consegue, né, às vezes eu vejo por mim, às vezes eu tô tão cansada, até do próprio trabalho, "Ai, eu vou tirar o final de semana, sábado e domingo eu não vou trabalhar com outros projetos, eu vou descansar". Cara, chega na segunda-feira, Eu eu acho ainda que estou cansada. sim. Eh, Quando você tem uma viagem programada, o fato de você viajar já te ajuda a te preocupar com outras coisas. Preocupação com o destino, hospedagem, isso automaticamente você vai focar em outras coisas e vai se desconectar. Só que tem pessoas que, seja lá por qual motivo, né, ou necessidade, acabam não viajando, né, e acabam ficando em casa, né, tirando o tempo apenas para pra se desconectar, né. Eu acho que quando você não viaja, demora um pouquinho mais para você perceber que está de férias de Hum. verdade. E para isso é importante que, as companhias, né, permitam que o colaborador simplesmente se desconecte, não tenha contato com ninguém. Não atenda Claro que é telefone. Claro que, às vezes, em uma situação emergencial, ok, né, mas é muito importante para que ele fique totalmente desconectado, né. Então eu acho que quando você viaja, o tempo é esse tempo de: "Ah, realmente estou de férias", é um pouquinho menor, porque você acaba, É. eh, mudando de cidade ou mudando de local, vai se preocupar com outras coisas. Agora quando você não viaja, acho que demora um pouquinho mais, Você sei lá, sabe que uma semana a mais. a gente chama o André sempre fala: "Ai, a gente puxa a sardinha para os Estados Unidos", porque toda hora a gente tá falando: "Ai, aqui é legal isso", mas eu não posso deixar de falar que essa parte do Brasil é melhor, porque no Brasil são 30 dias de férias, né. Aqui eles dão 7 dias, e no ano. Ou Nossa, Então, aí é seja é ou bem seja, se pesado, hein. você quer tirar 15 dias, que normalmente o pessoal aproveita, assim, claro, depende do cargo, né, óbvio, mas assim, pega um feriado prolongado, que aí pega ali a quinta, sexta, porque daí sábado e domingo já não conta, daí já pega aquela semana de folga, para isso virar quase 15 dias. Pra Aí emendar ele um feriado, né. aí a conta é, então se eu pego um feriado prolongado, mais uma semana que eu tô off, né, realmente tô ganhando, mas tô de férias, aí eu fico mais esses 3 dias para fechar as 2 semanas melhor, aí ou seja, 3 dias que eu tiro, vamos dizer, se eu pago essas férias, né. Nossa, Então, eu não sabia que tinha esse período era tão curto aí, é né. curto. não é, Nesse não, mas assim, Ó, Brunão, lá vem ele puxar a sardinha. depende do. Não, é que assim, eu vou falar a minha realidade, né? A minha opinião nisso. Primeiro que 30 dias de férias eu acho muito. Só se você vai fazer uma viagem que dessa viagem já te leva 20 e você quer mais 10 em casa. Fora isso, eu acho que é bastante 30. Vai chegar uma hora que você quer voltar a trabalhar. Ah, E depende do do ambiente que você está em casa também. mas às vezes também a Vamos pessoa falar a quer real, né, às vezes você prefere tem momentos que você vai preferir, às vezes, ir trabalhar. Mas é. assim, Não, aqui mas eu acho que vai depender de caso a caso, hein. claro, claro que vai depender, imagine. Nossa, eu Mas já fico assim, pensando vamos até falar a realidade. hã. Tá, vamos falar a realidade? Quem pode ficar viajando 20 dias, 30 dias, da realidade do Nossa, mas, brasileiro? por exemplo, hoje se eu tivesse 30 dias off, 30 mesmo, Uhum. aí eu ia arrumar meu jardim, eu ia fazer uma viagem de uma semana, vai, 10 dias, mas aí eu ia ficar em casa, eu ia relaxar, eu ia arrumar o jardim, cuidar das plantas, ia fazer um passeio com meu filho tranquila. Meu,
ou ia pensar num novo projeto, o meu ócio eu adoro o ócio criativo, né, eu falo para o André que eu preciso, Sim. quando eu sinto que a minha criatividade está baixando, que o meu empreendedorismo, né, minha ideia para projetos está baixando, eu preciso ter um ócio criativo. Mas Preciso amor, ficar uns 3 dias off, assim, aí quando eu penso que eu tô off, eu produzo. Aham. mas é muito Tá diferente. certo. Depende do tipo de trabalho. É que eu nunca tirei Você está férias. falando como empreendedora, eu também quase nunca. Mas assim, você está falando como empreendedora. É diferente de quando alguém é funcionário e depende desse ciclo para tirar férias. É. É muito diferente a O mentalidade. Então, eu assim, não sei como depende. desculpa cortar, pessoal. Não, não, fala, fala. Ah, como aqui no Brasil a gente tem direito a 30 dias, né, algumas pessoas fazem isso, existe a flexibilidade de você tirar em 3 etapas, por exemplo, Hum, ou 2 de 15 ou 3 de 10, né, e isso interessante isso, ajuda não lembrava disso. e aí você quer pegar períodos ao longo do ano, né, então você tira 10 aqui, 10 no meio do ano, 10 no final do ano, isso ajuda também Muito. a separar um pouquinho. E eu acabo tirando a maioria de uma vez só, mas eu quero ter essa experiência de tirar, em períodos mais separados, porque aí você tem mais etapas de descanso, né, ao longo do ano E a também. sensação de que daqui a pouco já vai ter um break de novo, né. Exatamente. Ah, Legal, isso é ideal. legal. Eu lembro que eu fiz muito de tirar 30, eu tirava 15, 20 e vendia 10. Fiz muito Nossa, disso. Eu também, Também, Bruno? Eu já também. fiz. Teve momentos que eu me arrependi, teve momentos que foi muito bom, que que me ajuda. ajudou, que eu precisava. Então, já teve de tudo. Já fiz separado também, 10, 10, 10, Aham. 15, 15. 30 direto eu nunca consegui, Ah, mas como essa funcionário, cabeça de funcionário, como funcionário no ciclo de funcionário, né, que você fica dependendo daquilo, só esperando. Como eu tive muita mescla, né, eu estava como funcionário e também como empresa e vice-versa, empresa de novo, eu já fiz de tudo, né. Então, eu tive diferentes situações e momentos. Mas aqui, Brunão, o que acontece? Por lei são 7, mas normalmente as empresas deixam tirar 15. aham. Mas é que, que acontece? Os 30 por lei no Brasil são 30 pagas, né, É. você pode ficar sem trabalhar os 30 e vai Sim, receber. sim. Aqui você pode tirar mais de uma semana, só que uma você vai receber, a outra você que pague, entende? Você, tipo, você Ah, vai não ficar sem remunerado, tá. trabalhar, mas Não você não recebe. recebe. Então você Sim, pode tirar, às vezes, até 3. Depende do teu acordo, entendi. depende da tua profissão, depende da empresa que você tá. Não é que você não pode, você pode, só que você não vai receber todo o período, né, você É um vai pouco receber só diferente, uma entendi. semana. Aham. Tem empresas grandes que fazem acordos só na empresa, sabe. E aí ela pode chegar a pagar 2 semanas, 3 semanas, depende da empresa. É um Aqui é pouquinho assim. diferente mesmo. É, aqui é mais flexível, porque não tem CLT, entendeu, Bruno? Isso Sim, isso é uma vantagem, na minha opinião é uma vantagem, eu vou de novo puxar a sardinha. Às vezes até como funcionário é vantagem, mas como para o empregador é muita vantagem também, né, de não ter a CLT. Então, eh, É, eu sei. fica livre para você, combinar com o seu empregado, com o funcionário, com o colaborador, como vai ser o contrato com ele. Né. entendi. Então tem hora que isso é interessante, tem hora que isso é importante, e para o empregador eu acho que é sempre importante. Para o funcionário pode ser, né, alguns momentos sim, alguns momentos não. Vai do Eu planejamento de cada um, né. eu gosto muito disso, porque eu vejo que o funcionário não faz muito corpo mole, sabe, Bruno? É um modo de pensar diferente, É, faz totalmente, sentido. totalmente. Então o cara fica mais ligeiro, É. fica mais esperto, porque se ele der mole, tem gente na fila querendo ir pegar o lugar dele. Então Sim, é outro nossa, e tipo de tem, né, coisa. o que mais tem, né. A gente falou você vê, a gente fala de vida pessoal, profissional e tá tudo junto, Tudo junto. Tudo tudo junto, tudo é junto. uma coisa só, né. E mas acho que era legal também deixar uma mensagem, Bruno. Por exemplo, a minha próxima pergunta seria: quais são as habilidades essenciais que você acredita que todo engenheiro deve possuir
para ter sucesso na carreira? Eh, Acho que eu vou falar de uma forma mais geral. Tá. A graduação, seja ela qual for, né, seja ela mecânica, elétrica, enfim, qualquer engenharia, né. Eu hoje interpreto da seguinte forma, que a engenharia ela te dá ferramentas onde você no seu dia a dia, na sua oportunidade de trabalho, você não vai usar todas, né, então você tem que saber utilizar e saber tirar de melhor aquelas ferramentas que você teve. E a maior ferramenta que todo engenheiro quando se forma, é a capacidade de raciocínio lógico e resolução de problemas, né. Então, se você tem isso muito bem afiado, né, e naturalmente vai ter, porque as disciplinas ao longo de 5, 6 anos estudando, resolvendo problemas de formas diferentes, né, você desenvolve essa capacidade de raciocínio lógico. Tendo raciocínio lógico, você pode trabalhar em qualquer área, qualquer tipo de indústria, né, então a gente tem acho que você, André, o Coalhão deve ter vários colegas hoje que estão trabalhando em áreas que você nunca imaginou que estariam, né. Uhum. Então, não necessariamente uma pessoa vai ter sucesso trabalhando só na engenharia. Tem vários casos de pessoas trabalhando na área financeira, na área bancária, eh tem pessoas que estão trabalhando em áreas totalmente diferentes, mas que elas aproveitam essa capacidade de raciocínio lógico, de resolução de problemas para você poder ter sucesso, seja lá qual for a área. Eu acho Faz que bastante essa é a sentido. principal habilidade que você tem que ter, e eu acho que se você finaliza esse curso, você desperta isso, às vezes, sem perceber, né. Então acho que você tendo isso, você pode ter sucesso em qualquer área que você possa aplicar. Nossa, faz todo sentido. Todo, todinho. Eu acho Porque muito a gen incrível. muitas pessoas reclamam, né: "Ah, mas eu não vou usar isso para nada, né, para que que eu vou aprender isso aqui, né?". Na verdade, você está aprendendo aquela disciplina, às vezes realmente você não vai usar nunca mais, mas ela te faz, te força a pensar de uma forma diferente, para que você treine o seu mental para poder raciocinar de uma forma lógica, entendeu? E é isso que você usa, né, depois, né, porque como dizia um grande amigo meu, o certo diploma, né, se é de faculdade A, B, C ou D, é só um Não pedaço de importa. papel, né. Você vai provar para o mercado sua habilidade na prática, né, então quem usa melhor as ferramentas que teve, seja lá em qual foi a sua faculdade, a sua graduação, vai ter sucesso. Queria fazer uma pergunta para o Brunão, queria voltar no tema das férias, eu tô curioso com as férias. Eu sei A é que eu parte boa, a parte boa ele quer falar mais vezes. não, é que eu sei que ele tirou férias há pouco tempo, voltou das férias há pouco tempo, e Voltei tô agora há curioso para pouco, faz saber, conta um pouquinho a faz vida como ela uma é. semana. Uma semana. Ah, gente, essa vida como ela é maravilhosa. Adorei. Eu voltei uma semana de férias, faz uma semana, né, que eu voltei das férias, um pouquinho mais, 2 semanas. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco de Belo Horizonte, né, eu já conhecia a cidade, porque eu fui a trabalho, mas quando você vai em férias, você vai com outro olhar, né. Então, Sim, eu tive a oportunidade de pegar um período de uns 10 dias, onde eu fiquei na região de Belo Horizonte, né, então pude conhecer algumas cidades da região, por exemplo, Tiradentes, né, muito legal, uma cidade histórica que, tem muitas obras, né, influência da Igreja Católica, né, e independente da religião que a pessoa tem, é muito interessante conhecer a história, né, e tem muitas obras de arte, é muito legal, uma cidade que muito boa. Conheci também Ouro Preto, e eu fui para Brumadinho para conhecer o Inhotim, né, não sei se todo mundo conhece o que que é o não. Não. Inhotim. O Inhotim ele é como se fosse um parque, tem muita natureza, muita parte de é como se fosse um museu parque, vamos dizer assim, né. Existem, esculturas e obras de arte
espalhadas pelo parque, onde você pode Que fazer legal. algumas rotas, né, e o parque é muito grande para se conhecer em apenas um dia, né, então é muito procurado, por pessoas que têm esse interesse em obras de arte, né, em conhecer exposições, onde você consegue passear por esse parque através de algumas rotas, e cada ponto que você vai parando, né, você recebe um mapa, né, na bilheteria, onde você consegue definir para onde você vai, né, só que é impossível conhecer num dia só. Então você consegue seguir meio que um roteiro do mapa, onde cada ponto, tem uma exposição diferente. E aí você chega num ponto A lá, onde tem uma galeria, e aí você consegue tem um artista que está expondo suas obras ali, né, tem esculturas também a céu aberto, é um muito interessante esse parque. E eu percebi que é muito procurado também por estrangeiros lá. E um ponto interessante, tinha quase meio que 50% de estrangeiros ao longo do parque e Olha. 50% de brasileiros ali, né, então é muito procurado, né, e uma estrutura muito boa, recomendo para qualquer um que queira conhecer um pouco sobre exposições, né, Olha. Uhum. e as exposições elas são também periódicas, né, então tem certos artistas que expõem suas obras ali, depois aquele ponto do parque ele muda, aí muda para outro artista fazer sua exposição, né, e tem exposições a céu aberto também, por exemplo, esculturas que misturam elementos de natureza, né, então ficam expostas ali, é muito interessante. Deve ser Chama-se lindo, né? É lindo e é um passeio imperdível, assim, fica em Brumadinho, né, naquela cidade onde teve a tragédia, né, da barragem, mas é muito procurado por estrangeiros, inclusive, e é uma estrutura excelente. Recomendo para quem estiver na região, uma dica aí de passeio. Aí, Muito bom. Nossa, Brunão, dicas de turismo também, engenheiro é, também Turi faz turismo. é rico Com certeza, culturalmente, cara. né, um passeio desse. E você acha que eu estava pensando em trabalho ali? De jeito nenhum. Estava Imagina. totalmente desconectado e muito legal passear por ali. E foi só Foi muito você e a bom. Ilha ou foram em amigos? Não, só nós 2. Tiramos as Olha férias só. para conhecer alguns lugares Sim. legais ali de Minas É, Gerais. quando viaja só o casal, acho que a gente descansa mais, né, de quando vai viajar com os amigos. Ah, não tenha dúvida. Até Porque porque em muitas pessoas, né, é difícil você chegar tomar uma decisão, num consenso eh, num horário, grupo de local. 5 pessoas, cada um vai querer uma coisa, cada um vai querer comer alguma coisa diferente, vai passear num lugar, um vai querer A, outro vai querer C, Verdade. é difícil tomar uma decisão, né. Mas, também é gostoso, né, passear com amigos, mas Não, nesse tem caso a que gente ter, fomos só nós 2. tem que ter. Eu acho que o passeio só é a mesma coisa com filhos, tem passeios que a gente tem que fazer só o casal ou só com amigos, não dá para levar os filhos, né. É. Não é porque a gente tem filhos que tem que fazer todos os passeios com eles. É, eu acho que se é possível fazer esse tipo de planejamento é importante, porque todo mundo tem o seu momento, né. E o casal, querendo é uma unidade, né, aquela unidade tem o momento dela só. É, no momento que a gente está hoje, eu acho que o Nick ainda é pequeno e sem rede de apoio dificulta, mas, por exemplo, se eu tivesse minha mãe por perto, nossa, com certeza eu deixaria o final de semana o Nicola com a minha mãe para eu poder a gente viajar um pouco, né. E aproveita e dá um recado para tua mãe, para ela vir para cá. "Olha mãe, eu preciso de uma ajuda". Não, e a gente quer aproveitar aqui e ver quem tá gostando do episódio, que curta, compartilha, se inscreva no canal, vai ajudar muito a gente a continuar, né, Verdade. melhorando cada vez mais o nosso projeto educacional. Esse projeto é um projeto educacional e, por favor, compartilhem, se É um inscrevam. apoio incrível agora, né. É. Então tá. Bruno, e o que que você a gente, né, já estamos chegando no finalzinho aqui, o que que você pode deixar de mensagem, de dica para o pessoal que está para os novos engenheiros, quem está começando a carreira? Deixa uma mensagem para o pessoal. Uma mensagem assim, vamos para o pessoal que está ou iniciando na engenharia ou tem interesse em seguir essa área, né, é É, uma área muito interessante, porque, como eu disse, você não tem um rumo definido, né, você pode gostar de coisas que você nem sabe, né, você pode seguir por um caminho e no meio desse caminho você pode
se interessar mais por outro assunto, outro tópico dentro da engenharia, né. Então é legal que você tem esse múltiplo caminho para seguir, né, não se preocupe com eu preciso utilizar, onde que eu vou utilizar essa matéria na minha vida e tal. Não se preocupe, que isso é só uma ferramenta que você vai ter que guardar ali na sua caixa de ferramentas, que você pode usar ou não, mas que está te ajudando no raciocínio lógico, né. E quem tem interesse, eu só tenho a incentivar, porque é uma área excelente, assim, para você desenvolver o seu raciocínio, né. E também você não necessariamente vai trabalhar em indústria, né, tem esse mito de que: "Ah, mas vou trabalhar em chão de fábrica o resto da vida", não, tem tem engenheiro colega meu de faculdade que Uhum. virou coach, tem engenheiro que está trabalhando na área alimentícia, então você tem vários caminhos aí, a área de atuação é enorme, entendeu. Empresa de tecnologia, área de segurança do trabalho, enfim, não só Finanças. indústria, né. Hum, Acho que muito é bom, uma dica que eu posso dar, né. Não adorei. desistem, né, nas dificuldades que você vai ter pelo caminho, É, seja persistente, porque uma hora você vai conseguir. Habilidades dos engenheiros do pessoal da área técnica e exatas, né, são habilidades diferenciadas mesmo, né, dependendo do que ele vai exercer, do ramo ali que ele vai escolher, sempre muito útil. E Bruno, queria já trazer as 2 perguntas finais, fazer uma reflexão. Se você pudesse olhar para o Bruno criança, eh, qual mensagem você mandaria para aquele menino? Ah, eu acho que eu falaria assim, aproveite a cada fase da sua vida, sem querer dar de mão beijada, assim, né, todas as dicas do caminho, né, mas aproveite cada fase dessa vida, porque, não se preocupe com os desafios que você vai encontrar, porque você com calma, assim, você vai conseguir superar com persistência, perseverança, né, acho que essa é uma dica que eu poderia dar para o meu eu lá do passado, né. E e o futuro? e o futuro, ao contrário, né, o futuro, eu diria assim, que acredite no seu potencial, porque você é muito mais capaz do que você pensa. Hum, E eu Brunão, é e frase eu de tenho espelho uma isso, hein. então, aliás, eu dei uma coladinha aqui, não tem problema não, né. Pode colar, pode colar. E eu enviei uma foto para vocês muito legal, que eu queria, se vocês pudessem compartilhar, no Com mostrar um certeza. pouquinho, né. É uma foto minha lá de criança, quando eu tinha 5 anos, quando numa aquelas fotos de escola que a escola organiza para Dia dos Pais, precisa agradar os pais, e aí tira aquela foto da criança toda cheia de roupa e tal. E eu compartilhei a foto com vocês, não sei se A vocês gente vai conseguiriam colocar aqui na mostrar. edição. Uhum. É muito interessante, que mostra que lá atrás, desde criancinha, eu já pensava em ser mecânico, né, Eu porque eu vi, eu tenho uma foto que adorei. eu tô segurando um Um parafuso assim, né, parafuso. só que é só uma coincidência, viu, não tem nada disso não. Isso Como eu isso é falei o que para você vocês, O pensa. destino já sabia. era um sinal, né, mas na verdade eu não pensava nada disso, Hum, como eu comentei com vocês, eu só fui descobrir o que eu queria depois de terminar o ensino médio. E também uma dica, né, não tenham essa pressa de: "Ah, putz, eu preciso já pensar em qual vai ser a minha carreira". A carreira a gente constrói, a gente reconstrói ao longo do caminho, não deu certo por esse caminho, você pode ir para outro caminho, né, então, bem hoje lembrado. tem muita pressão no pessoal do ensino médio hoje, de terminou o ensino médio, já tem que sair andando para sua Isso, profissão, né. isso. Por isso que muita gente faz um curso sob pressão e no meio do caminho quer mudar de rota, e não tem problema nenhum, tá tudo certo, entendeu. Mas Na não verdade, se descobre que ali não é o caminho, se tem que descobre mudar no de meio do rota. caminho. Tem que mudar Sim, de rota mesmo, porque seguir onde você não gosta vai te tornar uma pessoa infeliz, infeliz. isso traz doença, né, a gente adoece quando a gente não tá feliz, então tem que mudar mesmo, mas essa exigência, a gente falou muito isso acho que com o Leandro, né,
pouquinho do Bressan Foi. também trouxe isso, Leandro com o Bressan. essa pressão, eu não sei, olha, eu confesso que eu espero realmente que os próximos anos, essa nova geração venha mais leve, sabe, pegue mais leve, Se permita, olhar para suas habilidades naturais mesmo, sabe. Quais são minhas habilidades naturais? O que que eu realmente gosto de fazer? Porque aí isso vai fazer com que ele decida uma profissão que ele queira, uma carreira que ele queira seguir, baseado no que ele gosta. Eu E acho que isso faz toda a diferença. e Tem, eu não me lembro onde que eu li isso, tá, mas é muito interessante, às vezes você vai gostar de coisas que nem existem ainda, hoje. E existem Nossa. carreiras e atividades que hoje ainda não existem, que você pode gostar lá na frente. verdade. Isso é incrível, porque dependendo da sua idade, se você passar por isso, dependendo da sua idade, você tem que ter pais com olhos muito atentos, para Exato. não te frustrar quando criança, porque, por exemplo, se você quando criança você começa a falar coisas que não são daquele momento, se o pai e a mãe, ou o cuidador que está ali próximo, não te dizer: "Nossa, que legal que você pensa assim, olha, isso pode mudar o mundo, pode mudar a É isso aí. tecnologia, né, você pode mexer", sei lá. O que é natural é: "Para com isso menino, isso não existe. Para com isso, você está inventando". Tá E aí maluco? ali já começa a tapar os sonhos, né, as habilidades. Então, Com certeza. eh, a gente gosta muito de falar sobre isso, Bruno, você puxou um tema que é muito tá muito latente em mim e no André, que é a parte da educação dos filhos, justamente por esses pontos, assim, de olhar com olhos mais atentos para essas novas crianças que já nascem dentro do universo tecnológico, né. É isso aí, Adorei. concordo. Eu também, Nossa, adorei. adorei. Muito Eu bom. quero agradecer você ter aceito o convite, você estar aqui. Eu queria muito que você estivesse aqui Agradeço. conosco na nossa mesa, conversando. É uma pena Vai que não estar Quero deu, ainda. né. Podemos fazer uma sessão presencial quando um Por dia eu visitar vocês de favor, novo, hein. por favor. Certeza, tá garantido já, Brunão. Brunão, como é que a pessoal pode encontrar você? Quer deixar teu arroba, teu LinkedIn? Fica à vontade. Vou deixar o meu Instagram, Tá. é o DNBruno, DNBruno, A o gente meu coloca na Instagram. edição aqui embaixo para o pessoal para facilitar. Então tá bom, amor, e onde é que o pessoal te encontra, teus arrobas? Eu no Insta, André Coalho 1, e no LinkedIn, André Coalho. E o meu, para quem já assiste os nossos podcasts, já sabe que é só no Insta por enquanto, o meu arroba é o Gabi Zaleski. E esse aqui foi mais um episódio incrível, com amigos que vêm compartilhar experiências, cada dia Muito mais obrigado. especial esses momentos que a gente tem, né, tá sendo cada dia mais Muito, incrível. muito, muito Obrigada Muito a bom. todo obrigado pela mundo que chegou aqui. oportunidade. Obrigada, Bruno. Beijo no seu Agradeço. coração. Um beijo, meus amigos. Até a Beijo e um próxima. abraço para vocês. Beijo, Brunão. Obrigada, Brigadão. tchau. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.